Olá, espero que estejam bem. Eu tenho circulado alguns vídeos nos últimos dias sobre teoria das elites, que nada mais é do que a interpretação de alguns autores surgidos lá no final do século XIX, né, começo do século XX, que tratam da impossibilidade de governos serem regidos pela maioria, né? Sempre a ideia de que uma minoria governa uma maioria. E isso foi denominado teoria das elites. Então, em algumas mídias minhas sociais, eu disponibilizei um vídeo sobre o Gaetano Mosca, que é considerado o precursor, um outro sobre, três outros sobre, dividido em 15 minutos, sobre o Pareto. E eu gostaria um pouquinho de comunicar hoje sobre o pensamento do alemão Robert Michels. A pronúncia correta não é Michels, é origem alemã, né? Michels, enfim. Mas é mais ou menos o que todos pronunciam, né? Portuguesando. Então, esse vídeo de hoje é sobre Robert Michels, e essa é a primeira parte de uma breve exposição que farei para ajudar a gente a pensar um pouquinho mais essas questões para quem tiver interesse, evidentemente. O Michels nasceu em Colônia, na Alemanha, né? Diferente dos anteriores Mosca e Pareto, que estavam mais vinculados ali à Península Itálica e tal. Nasceu na Alemanha, teve uma formação em ginásio militares, depois iniciou o estudo percorrendo universidades por boa parte da Europa, né? Estudou em Paris, Munique, Leipzig. E em 1902, estando na Itália, o Michels, ele toma contato, começa a ler e pensar e acaba se seduzindo pelas ideias socialistas. E então retorna à Alemanha, né, de volta à Alemanha, entre 1903 e 1907, ele passa a militar no Partido Social Democrata Alemão e se vincular, né, a uma ala do partido que era a ala revolucionária, né? O marxismo na Alemanha, em termos partidários, ele está muito presente neste partido, especificamente em uma das alas, né? Era um partido grande, com muitas interpretações e proposições para ação, umas alas mais reformistas, mas o Robert Michels acaba militando ali no partido, nessas alas mais radicais, revolucionárias e tal. E, portanto, diferentemente dos precursores, o Mosca e o Pareto, que até se vincularam à política em algum momento, se candidataram, exerceram cargos públicos e políticos, o Robert Michels sempre foi um militante. Então, ele analisou a realidade interior das próprias estruturas pelo qual ele participou, especificamente o Partido Social-Democrata Alemão. E o Michels, ele, portanto, vai começar a perceber e finaliza sua militância lá para 1907, pouco, a tendência, a dificuldade que existe em se implementar um sistema, inclusive partidário, amplamente democrático, né? A crítica dele é
a impossibilidade, a crítica dele é sobre o processo de elitização no próprio partido, que ele vai usar, inclusive, uma expressão mais forte do que elitização, que é oligarquização, que eu vou, daqui a pouco, tentar colocar um pouquinho melhor do que se trata esse processo de oligarquização, né? Ele cunha a expressão, cria até uma lei para a gente analisar as organizações, chamada Lei de Ferro das Organizações. Mas, para analisar isso de forma mais elaborada, consistente, o Mitchell escreveu muitas coisas, e artigos, enfim, mas isso se traduz na confecção da obra Sociologia dos Partidos Políticos, ou só Partidos Políticos. Eu não sei se diferente dos autores mencionados anteriormente, Mosca, Pareto, que nós não temos uma tradução, né, plena das suas obras, apenas trechos, etc., para o português, especialmente para, né, português do Brasil, né, editoras brasileiras, etc. O Mitchell, sim, foi traduzido, né? Nós temos, aqui eu tenho, que não sei se existe outra, mas é uma tradução da editora da UNB de 1982, e agora eu tenho dúvida se a tradução colocou Sociologia dos Partidos Políticos ou se o título é só Partidos Políticos, enfim. Mas nós conhecemos aqui no Brasil como Sociologia dos Partidos Políticos, certo? Então, o Robert Mitchell analisa o partido político social-democrata alemão e toda a decepção que ele tem com o que aconteceu durante o seu período de militante, né? Ele, portanto, é alguém que vai confeccionar a obra a partir da observação que ele mesmo conheceu no interior do partido. E o que o Mitchell vai nos mostrar na sociologia dos partidos políticos? Vejam bem, nós aqui já podemos perceber uma elaboração mais acabada em relação a uma análise, inclusive, do processo de burocratização, né? E é bom lembrar que ali no Mitchell já tem muita influência do próprio pensamento weberiano, né? Quem sabe isso é muito recorrente, quem vai estudar organizações, e o Weber é sempre usado, né, como autor para analisar o processo de burocratização, etc. Tal, né? Professores da área de sociologia, vários cursos de sociologia, até em áreas sociologias aplicadas, administração, etc., já deve ter ouvido falar muito do Weber, que analisa esse processo, e o Mitchell tem uma proximidade em analisar esse processo de burocratização das organizações, especificamente aí do partido político. Mas eu estou dizendo isso porque o Mitchell, ele inclusive dá margem, o que ele escreveu ali na Sociologia dos Partidos Políticos, para se analisar esse processo organizativo em outras organizações que não são os partidos políticos. E muita gente faz isso, né? Tendo Mitchell ali como uma linha condutora para se pensar esse processo. O nosso foco aqui é mais na política mesmo, partidária, etc. Mas ele se tornou um clássico, inclusive por isso.
O que o Mitchell percebe? A organização para um partido, como é o caso do partido em que ele milita, que é um partido que vai defender uma classe específica, considerada uma classe explorada, né, que são os trabalhadores, que se constituem a maioria, exploradas, portanto, por uma minoria, etc. A organização é uma única forma possível de reivindicação, de mudança, de transformação, de revolucionar a situação em que ele que se vivia naquele momento. Eu não preciso dizer, se eu disse que ele tem a simpatia pelas ideias socialistas, especificamente marxistas, da mais-valia, da exploração, é aquela coisa de que era necessário, né, agora, não só interpretar a realidade, mas transformá-la. Mas acontece que para transformar é necessária organização. Somente aos patrões interessaria um sistema em que os trabalhadores fossem completamente desorganizados. Então, para reivindicar e mudar as relações, é necessário criar um modo de levar essa vontade coletiva a se organizar. Acontece que esta própria organização, ao se sentir a necessidade de se criar um processo organizativo, ela passa a ter consequências, meus caros. Uma organização, e para ser bem sucedida, ela precisa ter eficiência. E para ter eficiência, a forma de modelagem ela passa por certos filtros, ou seja, a ideia de colocar pessoas que sejam mais qualificadas possíveis em determinados quadros na estrutura partidária para levar a uma eficiência. Isso vale para qualquer organização. Nenhuma organização todos decidem coletivamente. Não existe toda uma hierarquia, uma estrutura em que quadros mais qualificados acabam se sobressaindo, ascendendo e tendo um papel preponderante. A gente pode fazer uma ponte aqui e não se nega, o Nietzsche não nega a influência que ele teve de outros dos autores anteriores, principalmente do Mosca, a essa ideia de que alguns se sobrepõem e se sobressaem aos outros. Não dá para você fazer numa organização um modelo que seja estilo democracia direta antiga. Vamos sortear os cargos aqui, quem vai exercer para a tesouraria geral do partido, secretaria geral, qualquer um, estão todos iguais, qualificados? Não, não. Para ter uma eficiência, o próprio partido acaba personalizando certos cargos em determinadas figuras que têm uma proeminência ali na militância, por qualificação, enfim, por destaque que seja, e essas pessoas são alçadas a essas situação preponderante. Mas isso acaba levando a um processo de diferenciação no próprio interior do partido, né? E que vai gerando um certo processo de oligarquização. Esse processo de oligarquização eu explico no vídeo subsequente, porque eu tenho uma limitação de 15 minutos para poder vincular os vídeos em certa mídia. Então, essa é a parte 1 do vídeo sobre a sociologia dos partidos políticos do Robert Mitchell.